Me arrependi de ter parado de criar conteúdo. Sério, essa foi a pior decisão que eu tomei em toda a nossa carreira aqui do Casal B2B. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, quando a gente produzia conteúdo, os clientes vinham até nós, eu lembro até hoje. Lá no começo, quando a gente criava conteúdo aqui para esse canal, chegou a vir clientes de contabilidade, clientes que trabalhavam na área farmacêutica, entrando em contato com a gente direto aqui no nosso WhatsApp, porque viu um conteúdo que a gente tinha postado. E eu lembro até hoje, como que vinha pessoas do YouTube indo para o nosso Instagram por conta das produções de conteúdo. Mas, poxa, Ludwig, o que aconteceu? Por que que você parou? Felizmente, né, a empresa cresceu e a gente começou a observar outros pontos para focar. E a gente foi deixando a produção de conteúdo de lado. E eu queria te dar um conselho aqui. O motivo para você não fazer isso, sabe? Tudo bem que a gente cresceu, conseguiu contratar pessoas e agora eu tô voltando a produzir conteúdo. Mas se eu tivesse percebido a grande importância de não ter parado de produzir conteúdo, eu tenho certeza que eu teria dado um jeito aprimorado, olhado como prioridade e não ter parado. Primeiro ponto, que eu já falei para vocês aqui, o cliente vinha até nós através dos conteúdos, ou seja, eu não precisava de indicação. A maioria dos nossos clientes vem de indicação e isso é um problema, porque se a questão da nossa agência, a gente tem um cliente por muito tempo, 2, 3, 4 anos, por aí vai. Ou seja, se nenhum cliente novo entra, eu tenho 5 clientes durante 5 anos e esses 5 clientes ninguém indicar para outro, eu não vou ter nenhum outro cliente vindo a mais. Ou seja, se você depende 100% da sua produção, das indicações, chega uma hora que para. No caso de agência, porque você está sempre com cliente fixo, você não fica trocando, você tem contratos. Quando você produz conteúdos, você está sempre renovando essa questão, porque pessoas estão vendo você, estão te enxergando e estão vendo que você faz total diferença. E se interessam em relação ao que você propõe. E tem outro ponto aqui muito importante que me fez arrepender de ter parado de produzir conteúdo. O segundo ponto me dava uma noção melhor do que eu poderia produzir para os meus clientes. Então, quando eu estava produzindo conteúdo, eu estava dialogando e forçando a minha mente a entender uma estrutura de roteiro, a construir uma narrativa legal, a desenvolver uma ideia. Quando eu ia aplicar para os meus clientes, isso me facilitava muito. Então, quando eu ensinava o cliente a, a falar na câmera, gesticulando igual eu estou fazendo aqui, é porque eu fazia muito e, por exemplo, estou fazendo agora. Fica mais fácil de eu falar para ele como fazer, do que ele ficar: "Oi, tudo bem?". Tem que gesticular para ficar mais simples, pra ficar leve, como se fosse uma conversa. Então isso me facilitava a instruir o meu cliente a produzir conteúdo. Então, isso foi um dos pontos. Não que eu não tenha criatividade, para fazer isso hoje, mas eu vejo que era bem mais fácil antes do que agora. Como eu estou voltando, eu estou tendo uma facilidade maior para direcionar, não os clientes, mas a nossa social media, para lapidar o conteúdo e as ideias dos clientes. Basicamente isso. Um outro ponto aqui, ó, forçava a minha mente a fixar uma ideia e eu poderia explicar de forma mais simples. Então, quanto mais eu crio e criava o conteúdo, mais fácil ficava de eu, por exemplo, chegava numa reunião e explicar o que que a gente faz. Porque eu estava toda hora educando as pessoas, a audiência, como que elas fazem, como que é quando entra na nossa agência, como que é a produção de conteúdo, a estrutura, o processo, que é planejar, 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 produzir, agendar, analisar as métricas e, enfim, eu tinha basicamente fixado na cabeça como explicar para o cliente aquelas informações por conta da produção de conteúdo. Então, por isso que eu me arrependo de não ter continuado. O quarto ponto era um treino para as reuniões de diálogos. Eu até pontuei aqui
falei antes, mas uma coisa complementa a outra, né. Então fixava uma ideia na cabeça a respeito daquilo e também melhorava as reuniões, o bate-papo que eu tinha com o cliente, eu não ficava aquela coisa travada quando ele me perguntava. Tinha um cliente que a gente pegou que ele foi bem complexo essa época. Ele falava coisas que às vezes a gente não tinha tanta experiência, mas ele não falava coisas óbvias, por exemplo: "Ah, como que a gente faz o tráfego pago para, ah, atrair tal pessoas?" Ok. Ele falava assim: "Quanto que a gente precisa colocar no tráfego pago e o que que a gente precisa segmentar para a gente atrair tal pessoa daquela região", sabe, ele vinha com as ideias assim, e a gente conseguia dialogar, trocar ideia com ele, falando que às vezes tráfego pago não é uma uma matemática exata, tem algumas variáveis, criativos, tem público, tem que testar, não às vezes o Facebook não vai entregar. Então a gente tinha esse diálogo por conta do que a gente produzia conteúdo de forma fluida. Então, no mais, era isso que eu tinha para falar para vocês. Os 4 pontos aqui. Primeiro, vinha clientes direto do nosso Instagram, do nosso YouTube e nosso Instagram, direto para o nosso WhatsApp. Então não dependia de indicação. Segundo, dava uma noção melhor do que eu ia produzir para os clientes, então estava sempre me atualizando de coisas, porque eu produzia também. Terceiro, reforçava e fixava uma ideia que eu tinha na cabeça por conta de eu ter que ficar olhando o roteiro para mim criar o conteúdo e ensinar para vocês. E o quarto ponto era um treino nas reuniões e facilitava nos diálogos com clientes, basicamente isso. Espero que eu tenha te convencido a continuar produzindo conteúdo para o seu negócio, ou se você pretende começar a produzir, espero que você, vendo esse vídeo aqui, encoraja e saiba que é uma construção e você vai aprendendo com o processo, tá bom? No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, se inscreve, curte e manda pra alguém que queira produzir conteúdo, tá desanimado ou tá parado. Faz muito tempo que ele não produz. Valeu? Tamo junto.